Olá, eu sou Ronaldo Fernandes, seja bem-vindo ao nosso radar de hoje, 8 de março, terça-feira. Eu já vou começar pedindo desculpa para você. Caso você escute barulho de alguma furadeira, é que está tendo construção aqui do lado. Eu espero que você não escute, porque eu esperei bastante eles terminarem para eu poder começar. Bom, vamos às notícias que podem movimentar o mercado durante esse período. A gente, infelizmente, continua com guerra em pauta. Nós tivemos ontem a terceira rodada, ou a reunião entre os representantes da Rússia e os representantes da Ucrânia. De certa forma, acredita-se que houve um avanço. Esse vídeo que vocês estão vendo aí agora é um vídeo que bastante emblemático, rodou muito, que é justamente um corredor humanitário. Ali ao fundo vocês podem ver as pessoas passando. É uma rota que deveria ser assegurada e caiu um míssil lá. Esse corredor humanitário foi atacado. A Rússia está dizendo que quem está atacando são os próprios ucranianos. Ou ela está dizendo que está atacando em resposta aos ucranianos que estão atacando ela segundo a Rússia, a Ucrânia poderia estar aproveitando desses corredores e está usando como ponto de ataque para a Rússia, o que, claro, a Ucrânia nega. Então há uma série de retóricas de informações desencontradas. Ontem foi combinado mais 5 cidades para terem esses corredores humanitários. Nesse vídeo que está mostrando aí agora, houveram mortes com esse ataque. É um vídeo, na verdade, até um pouco forte de se assistir. Pessoas passando e um míssil caindo. Então, esses corredores humanitários são o grande ponto aqui movimentou bastante o mercado, porque foi a resposta dos Estados Unidos de embargar o petróleo da Rússia foi a partir da Rússia não estar respeitando esses corredores. Aí se espera que a partir de ontem, da reunião de ontem, a Rússia, que falou que vai criar mais 5 corredores, vai respeitar e não fazer ataque aos civis. Nós tivemos aí também, nessa reunião, a reafirmação das demandas russas. A Rússia pede que a Crimeia seja de fato reconhecido pela Ucrânia como uma região da Rússia. É claro, porque a Ucrânia vem batendo também nessa tecla ao longo dos anos, querendo de fato recuperar. Quando a Ucrânia perde a Crimeia, ela perde 50% do seu PIB. Então a Rússia quer pôr um fim na questão, nós tomamos a Crimeia é nossa, e a Rússia recebeu várias sanções por causa disso. E aí ela coloca isso como uma questão, reconhecimento da Crimeia como região russa, quer reconhecer a independência das regiões separatistas, que ali em Luhansk, Donbás, né, em Donetsk e Luhansk, que foi o primeiro ponto de invasão da Rússia. A Rússia está praticamente dizendo, nós invadimos esses territórios aqui e não tem reversão. Esses territórios nós queremos que sejam reconhecidos como independentes. Na verdade, já havia muito tempo antes do conflito até, naquela região, o pedido dos separatistas que ali fosse reconhecido como uma região independente. E a Rússia também pede a rendição da Ucrânia, obviamente, e que a Ucrânia mude a sua legislação para bloquear definitivamente a que ela entre na OTAN e na União Europeia. Contudo, o presidente Volodymyr Zelensky, que você está vendo no vídeo agora, ele já assinou o pedido para que eles entrem no bloco da União Europeia. Entrar no bloco da União Europeia não é fácil, é um trabalho que vai durar muitos anos. Geralmente tem países aí que duram mais de décadas, mais de 10 anos pedindo para entrar. Há uma série de características que o país tem que ser adequado. A Ucrânia, no momento, ela não tem todas as características, mas é voto. Então pode ser que os líderes votem para acelerar esse processo. E é um dos pedidos que a Rússia faz para cessar fogo, para ela parar com a invasão. Ela quer o reconhecimento da Crimeia, ela quer reconhecer a independência das regiões separatistas, Donetsk e Luhansk, ela quer a rendição da Ucrânia e ela quer mudar a legislação da Ucrânia para que a Ucrânia definitivamente coloque que ela não vai entrar na OTAN e não vai entrar na Europa. Vale lembrar que esse pedido, esse processo para a Ucrânia entrar na OTAN, ele já é antigo. Já faz muito tempo que isso tem corrido. Então, há especialistas que dizem que o conflito poderia ter sido evitado apenas os Estados Unidos e a OTAN dizendo a Ucrânia não vai entrar. Mas a Ucrânia tem mostrado esse interesse já há muito tempo, justamente para ganhar uma proteção contra a Rússia. Entrar na OTAN era justamente para evitar conflitos como esses, por isso que eles estão sempre empenhados nisso. E aí você está vendo um vídeo do presidente Volodymyr Zelensky, ele estava dizendo que
está no seu escritório, está na capital, em Kiev, e que agora eles todos sabem onde ele está. Havia aí um movimento dizendo que ele estava tendo que se esconder e de fato houve um período que ele fez isso, porque a Rússia queria matá-lo. Depois dessas reuniões, parece que já deu mais segurança e ele também tem se tornado uma imagem de resistência e aí é inspiração para os soldados e tem sido motivo de inspiração para vários líderes do mundo. Até para endossar os envios e o apoio à Ucrânia. Nós tivemos também o anúncio, desculpe, da União da Europa, que disse que vai fazer uma conjunção aí para a venda de títulos, como se fosse um grande pacote de auxílio para que eles diminuam a dependência de energia da Rússia. A Europa vai vender bastante títulos para movimentar o mercado financeiro, para dar liquidez para o mercado. A Rússia ameaçou a cortar o gás natural da Europa e a Alemanha, em resposta, disse: olha, não precisa porque nós não queremos diminuir a importação, mesmo depois disso, a Europa deve continuar mantendo a importação de gás e petróleo, enfim, da Rússia. E aí o mercado deu uma mudada, o que estava caindo, inverteu, passou a subir. No Brasil, nós temos a situação também dos combustíveis. No Brasil, esses combustíveis já estavam pegando já faz tempo, mesmo antes da guerra. E agora, com o conflito, o combustível estourou, o petróleo, na verdade, estourou, e no Brasil tem a PEC dos combustíveis e tem o congelamento da Petrobras. A PEC dos combustíveis visa zerar a arrecadação de impostos sem que o governo tenha que recompensar. Na verdade, há mais de uma PEC, aí o Senado está discutindo em qual delas deve tramitar, deve avançar. O mercado vê isso como uma forma negativa. Claro que é bom reduzir imposto. Para o contribuinte que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, o Brasil é um dos países que mais cobra imposto do mundo, é claro que é bom reduzir imposto. Contudo, dentro do orçamento, como o orçamento está bastante apertado, bastante inchado, pode-se dizer assim, reduzir os impostos seria a mesma coisa que aumentar um novo gasto. Então, o mercado pode interpretar isso aí como um desequilíbrio fiscal. E aí a gente tem o congelamento também da Petrobras. O congelamento da Petrobras é uma prática que sempre foi adotada nos governos anteriores, pelo governo Lula, pelo governo Dilma, e foi taxada, sempre foi rechaçada pelo governo Bolsonaro. E agora o governo Bolsonaro adotou a mesma prática. A Petrobras ela já perdeu 34 bilhões de reais em valor de mercado. Para vocês terem ainda em efeito comparativo, o petróleo Brent, que é o petróleo do mundo todo, subiu quase 30%. A gasolina do mundo todo subiu quase 30%. Claro que a correlação não é a mesma, mas é mais ou menos nesse sentido. Outras ações, a 3R, que é uma petrolífera privada do Rio de Janeiro, subiu 21%. A PetroRio subiu 10% e a Petrobras caiu quase 7% porque houve um congelamento de preços nela e aí as ações delas desvalorizaram. E a Petrobras, como é uma estatal, é dizer que uma empresa do governo está perdendo ação no mercado por conta desse anúncio do congelamento que já está acontecendo. Então a PEC dos precatórios, conforme ela for... A PEC dos precatórios, essa ação da Petrobras, podem movimentar bastante no mercado. Aí o que é o problema? Quando se interfere desse jeito, né, na política de preços livres, o dólar sobe. Quando o dólar sobe, devolve todos os ganhos. Então, o preço do petróleo subiu. Não vamos vamos congelar a Petrobras, não vamos deixá-la subir os preços. E aí o mercado assiste isso como uma forma ruim, o dólar sobe e os preços sobem sem o controle do governo. O Brent caiu um pouco, mas ainda está alto. Nesse momento está na casa de 126, 127. Então o petróleo está nas suas máximas dos últimos 13 anos. Das commodities, a gente teve altas de novo de 1% para a soja, quase 2%, e 1% de queda, quase 2% de queda pro milho. Nós temos amanhã o relatório do USDA, então para o mercado de milho e soja é muito mais um movimento especulativo do que tendencioso agora, porque o mercado sempre fica aguardando a divulgação desse relatório. Por hoje é só, a gente volta a se falar amanhã. Até mais!